Aqueles que estão lá em casa e esperamos por si no próximo domingo, glória a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias. Vou deixar os anúncios para o fim. Vamos abrir as Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus 7. Nós estamos numa série, como vocês já sabem, Ouvir Deus, o grande mandamento. Ouvir Deus, o grande mandamento. E hoje nós vamos falar acerca de umas palavras que Jesus falou, que por vezes traz até todos nós alguma confusão. E nós vamos então ver que palavras são essas. E o subtítulo desta mensagem é: E tudo o que pedirem, recebereis. Vocês acreditam nisso? Sou um homem muito fraquinho. Muito bem. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim. Isto são palavras de Jesus Cristo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou, construiu a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Sobre a rocha, lá está. Ouvir é, de facto, o grande mandamento. E mais uma vez nós vemos aqui Jesus a levar-nos para, em primeiro lugar, escutar. Todo aquele, pois, que escuta com aquela intenção, com aquele shema, com aquela intenção de obedecer, todo aquele que ele escuta de coração aberto, com desejo de aprender, com desejo de ouvir a Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Escutar as palavras de Jesus para as praticar e leva-nos a um patamar de segurança. Concordem comigo? Porque Jesus é a tua e a minha segurança. As palavras de Jesus nos dão segurança. Nos dão essa fé, esse crer de que aquilo que Jesus fala é a verdade. É a verdade para a tua vida, é a verdade para a minha vida. As palavras de Jesus praticadas é a segurança que tudo o que pedirmos nos é dado pelo Pai. Diga assim comigo: tudo o que eu pedir me é dado pelo Pai. Que Pai é este? Está a falar de Deus. Deus Pai. Deus é para nós como um Pai. E tudo o que nós pedirmos, Ele nos dá. E isso foram promessas, foram palavras que Jesus nos deixou. E eu quero lembrar a vocês essas palavras em 4 passagens específicas, principalmente elas estão no livro de João. Vamos abrir agora João capítulo 14. João 14, versículo 13. Quero só aqui lembrar o seguinte, que o Evangelho de João é um Evangelho, para mim, no meu ponto de vista, é um Evangelho muito feliz. João teve a felicidade de transmitir as partes mais importantes da vivência que ele teve com Jesus. E desde o capítulo 13 até o capítulo 17 é os capítulos mais importantes, digamos assim, porque é as últimas horas de Jesus com os seus discípulos. É a última ou das últimas conversas que Jesus tem num cenáculo preparado para celebrar a última Páscoa e também para celebrar o início da ceia, da partilha do pão e do vinho, desta nova aliança. E Jesus está nesse cenáculo, nessa sala, com os seus discípulos, a ter
das conversas melhores que alguém pode ouvir da boca de Jesus. É dos assuntos mais importantes que Jesus deixou, foi a conversa que ele teve com os seus discípulos, com os seus próximos, naquela noite, naquele cenáculo. E então João, no capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Jesus disse, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Presta atenção. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Uau! Veja aí mais à frente agora no capítulo 15, versículo 7 e 8. Jesus dizia, continuando a conversa com eles, dizia assim: e se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. No capítulo 15, versículo 16, mais à frente, ele dizia também nesta conversa: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Deis fruto. Está no singular. Deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Não é só dar fruto, é que permaneça a dar fruto. Nós temos lá na minha casa, temos lá uma tangerineira. Todos os anos dá fruto. Umas vezes dá mais fruto, outras vezes dá menos fruto, mas todos os anos ela dá fruto e ela permanece a dar fruto. E Jesus está aqui a dizer: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E agora, no capítulo 16, versículo 23 e 24, e naquele dia, referindo-se ao dia em que ele seria ressuscitado, morto e ressuscitado, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Agora veja aqui as condições. Porque é que eu estou-vos a levar aqui a este assunto? E nós temos que escutar com atenção as palavras de Jesus. Escutar é o grande mandamento. E quero-vos levar a uma dimensão, porque durante muitos anos ficou esta dúvida, porque muitos cristãos têm esta dúvida: se Jesus falou assim, porque é que eu oro tanto e peço tantas coisas a Deus e não vejo nada disso acontecer? Jesus deve estar a mentir. Será que Jesus é mentiroso quando ele reforça em várias, ao longo da conversa que ele tem com os discípulos, ele está a referir e está a ser bem assertivo, dizendo: tudo o que vocês pedirem em meu nome, recebereis. Porquê é que há tanta gente em nome de Jesus a pedir tanta coisa e nada tem? Já alguém fez essa pergunta? E eu pergunto: será que Jesus se enganou? Será que os discípulos ouviram mal? Deixaram estes escritos para nós assim? Será que eles não se terão enganado? Porque, pastor, tanto que eu oro, tanto que eu peço, está tudo igual ou pior. O que é que se passa, pastor? Bem, temos que prestar mais atenção ao que Jesus está a dizer. E hoje eu quero-vos levar com atenção o que é que Jesus quer dizer com isto. O que é que Jesus está a falar? Do que é que ele está a falar?
E quando nós estamos a orar, há algumas condições que nós temos que pensar, porque esta conversa de Jesus tem um foco, tem condições. A primeira condição que eu vejo aqui é pedir em nome de Jesus para que o Pai seja glorificado no Filho. Presta atenção. Eu peço em nome de Jesus para que Deus receba glória no Filho. Isto é, que o Filho, que é Cristo, seja glorificado, mas ao Cristo ser glorificado, o Pai também recebe glória. Então, logo aqui já eu tenho que parar para pensar, o que é que ele quer dizer com isto? Em meu nome. Em nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Depois ele diz a certa altura, se nós estivermos nele, se eu estiver nele, se você estiver nele, e as palavras dele estiverem em nós, aqui já vejo uma condição muito importante. Para que aquilo que eu peço a ele me seja atendido, uma das coisas que eu vejo aqui é que eu preciso de estar nele e ele precisa de estar em mim. Ora, se ele estiver em mim, tudo o que eu pedir em nome de Jesus, o Pai é glorificado. Porquê? Porque o Filho está em mim. O Filho está em mim e o Filho é glorificado e o Pai também. Bem, continuando. Ele nos escolheu para dar fruto e o fruto permaneça. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Para que a vossa alegria se cumpra. Essa coisa que as pessoas andam à procura a todo o tempo, as pessoas querem se sentir felizes, as pessoas querem ser felizes, as pessoas querem alegria. Então Jesus tem uma solução. Ele está a dizer, se vós estiveres em mim e eu em vocês, tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai é glorificado em mim porque eu estou em vós. Ora, sendo eu glorificado, vocês também vão dar fruto. Porque eu estou em vocês. Ou estando em vocês, o que é que vai acontecer? O fruto é dado, o fruto permanece e a alegria se cumpre nas nossas vidas. E vamos continuar a descodificar o que é que Jesus quer dizer com isto. E eu começo por dizer o seguinte, prestem bem atenção, porque isto é um problema que hoje a Igreja de Cristo enfrenta, que eu também já enfrentei, já andei enganado, já andei a pensar ao contrário, mas está tão enraizado na cabeça e no coração das pessoas que está a ser difícil mudar o chip, está a ser difícil arrancar o pensamento errado e colocar o pensamento certo do Evangelho no nosso coração. E a primeira coisa que eu quero começar por dizer a vocês é o seguinte, é importante nós termos a noção que o Pai, Deus, não é glorificado no Filho por você ter um bom emprego. Ter bons empregos não glorificam a Deus. Deus não é glorificado no Filho porque você tem um bom emprego. Porque você tem um projeto fantástico. Porque você tem um negócio espetacular a dar muito dinheiro. Há esta ideia no coração de muitos cristãos de que se eu tiver um negócio a dar dinheiro, a produzir muito resultados financeiros, eu estou a trazer glória para Deus. Não, Jesus nunca disse isso. Nunca disse isso. Eu vou já adiantar uma coisa. Há pessoas neste momento que estão desempregadas e as suas vidas estão a dar muito mais glória a Deus do que aqueles que estão com empregos bons. Há empresários que estão quase falidos, mas as suas vidas
estão a dar muito glórias a Deus. O Pai é glorificado no Filho, na vida dessas pessoas. Sabe porquê? Porque há algo diferente que está a acontecer, que é isso que o Evangelho nos ensina, que é isso que nós temos que entender. Porque há esta ideia de que se a minha vida estiver toda boa, uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um bom negócio, muito dinheiro na conta bancária, então eu estou a dar glórias a Deus, Deus está contente comigo e estou a dar fruto. E isso nenhum fruto que Deus fala. O Evangelho não fala disso. Não há nada no Evangelho que prove que isso é a validação de que você está bem com Deus, tendo um bom emprego, tendo um bom negócio, tendo uma boa casa, tendo um bom carro, uma boa roupa. Você pode ter a melhor roupa de todos, os sapatos mais caros do mundo. Não é isso que é dar fruto para Deus. Isso não traz glória nenhuma a Deus. E eu vou-vos mostrar pela palavra de Deus. Nada disto faz o Pai ser glorificado no Filho. Nada disto prova que as suas palavras estão em nós. Pode haver um empresário com muito resultado financeiro, um negócio fantástico, e a palavra de Jesus não está nele. Está lá tudo menos Jesus. Ele até pode falar de Jesus, mas o fruto do Evangelho não está lá na vida dessa pessoa. Às vezes as pessoas têm resultados na vida com bons negócios só porque há pessoas de facto bastante inteligentes, bastante ardis, bastante... na verdade têm um dom para essas coisas, mas isso não significa que isso está a agradar a Deus. Mas nós fomos ao longo de tantos anos ensinados o poder da multiplicação, o poder de alvos. Temos que ter alvos. A igreja precisa ter alvos. O empresário tem que ter alvos. A família tem que ter alvos. Alvos para o casamento, alvos para o negócio, alvos para isto, alvos para aquilo. Nós temos é que entrar no poder da multiplicação. Este ano é o ano da multiplicação. Este ano é o ano que Deus vai multiplicar tudo e mais alguma coisa na tua vida. Nós estamos encharcados destas conversas a toda a hora. Mas Jesus nunca nos disse isso. Eu não estou a dizer que você não deva ter alvos. Você pode ter os alvos que quiser. Mas o grande alvo do Evangelho, o Evangelho nos leva somente a um grande alvo. É Cristo habitar em nós. Esse é que é o alvo. Esse é que é o alvo do Evangelho. É Cristo habitar em nós. Aleluia. E quando Cristo habita na minha vida e me transforma como ser humano, me transforma como pessoa e que faz com que eu ame esse Jesus, ame esse Deus, ame esse Evangelho que me é proposto a seguir, quando eu sigo esse Jesus, quando eu sigo esse Evangelho, esse é que é o grande alvo. A fé não nos foi dada para obtermos coisas materiais. A fé nos foi dada para crer em Cristo, para nos levar a Cristo, para que Cristo seja formado em nós, para que Cristo seja formado em nós. E só há uma maneira disso acontecer. E agora veja aí Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 9. Lucas 11, 9. Jesus dizia assim, olha ele outra vez a falar. E eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque é qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Por mais mau que esse pai seja, é difícil encontrar alguém que vá dar a um filho uma coisa destas. Um escorpião, uma serpente ou uma pedra. E ele depois diz, versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Irmãos, olha para mim. Qual é o contexto aqui disto? O que é que antigamente nós estávamos habituados a ouvir? Nós estávamos habituados a ouvir assim: irmãos, vamos pedir a Deus que Ele nos dá. Busca e tu encontras. Bate e abre-se as portas. Faz, olha, está aqui Deus a prometer isto. Se Deus dá coisas boas, se nós sendo maus damos coisas boas aos nossos filhos, Deus também nos vai dar coisas boas. Um bom carro, uma boa casa. Sim, não tem mal nenhum, nada disso. Mas Jesus não está a falar disso. Jesus está a dar aqui este exemplo, esta metáfora, para dizer assim: quanto mais vos dará o meu Pai, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O que é que ele está a falar? Está a falar do Espírito Santo, de nós pedirmos o Espírito Santo. E é isso que nós precisamos, é de pedir o Espírito Santo para que ele viva em nós. Porque se nós pedirmos ao Espírito Santo para que o Espírito Santo ocupe a casa da nossa vida. Lembra-se a semana passada quando falei da casa adornada e varrida, que é uma casa sem ocupação? Ou nós temos o valente, ou temos o maior valente. Então, se eu convidar o Espírito Santo a ocupar a casa da minha vida, e temos esta garantia de Jesus que tudo o que nós pedirmos ao Pai, se pedirmos o Espírito Santo, Ele nos dá o Espírito Santo. Porque nós precisamos do Espírito Santo, porquê, irmãos? Porque é o Espírito Santo que vai fazer com que o Evangelho que nós ouvimos produza fruto e o fruto permaneça. É o Espírito Santo que nos faz lembrar as palavras de Jesus e faz com que Jesus esteja em mim. Porquê é que Jesus está em mim? Jesus está em mim porque o Espírito Santo vive em mim. É Ele que vai fazer convencer as palavras de Jesus no meu coração. É o Espírito Santo que nós precisamos, irmãos, porque se nós tivermos o Espírito Santo em nós, então nós entramos no caminho certo, na direção certa, no alvo certo. E qual é o alvo que o Evangelho nos exorta? É que Cristo esteja em mim, para que eu seja cheio de toda a plenitude divina. Esse é o alvo. As casas, os carros, isso são coisas, porque Jesus disse assim: para que é que tu andas preocupado com essas coisas? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E tudo o resto vos será acrescentado. Não vai faltar nada, não vai faltar pão para comer. Ele vai cuidar dessas coisas. Se você de facto precisa de um carro, ele vai fazer com que você tenha a habilidade de ter o carro. Se você precisa de uma casa, ele vai fazer com que você tenha uma casa, quer seja comprada pelo banco, quer seja alugada, não importa, você vai ter onde viver. Ele vai cuidar disso. Mas o alvo não é isso. O alvo é Cristo em nós. Cristo na tua vida, cheio da plenitude divina. Glória a Deus. Vou-lhe dar outro exemplo. Veja aí Efésios, capítulo 3. Efésios 3. E vamos ler o versículo 20. É um versículo que todos nós conhecemos e até confessamos muitas vezes, e até há músicas a cantar este versículo. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. E vamos ser francos, como é que antigamente nós usávamos este versículo isolado?
Vamos pedir a Deus, porque Deus faz muito acima daquilo que pedimos ou pensamos. Tu vais pedir uma casa com... Vais pedir a Deus um T0, mas Ele vai-te dar um T3. Tu vais pedir a Deus isto, Ele vai dar 3, 7 vezes mais. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós estamos à espera. E confessamos e cantamos este versículo e vamos pelo carro a cantar. Senhor, tu vais fazer muito acima daquilo que estou a pensar. Eu tenho este negócio assim, mas aquele negócio vai dar muito fruto e vou abrir mais lojas e vou para aqui e vou para lá e vou conquistar o mundo, porque tu dás sempre muito acima daquilo que pedimos ou pensamos. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com este versículo? Lembra-se que antigamente as cartas não eram escritas com versículos. A carta é uma carta que deve ser lida desde o princípio ao fim para nós podermos entrar no contexto da mensagem, da comunicação. O que é que ele quer dizer com isto? E a certa altura, Paulo, na sua carta, começa a orar pelos Efésios, pela igreja dos Efésios. E o que é que ele vai orar? Olha aqui o versículo 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, e já estamos a pensar em dinheiro, mas não é nada disto. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder. E alguém pode pensar, isto é o poder que eu tenho para gerir as minhas finanças, para gerir pessoas, para gerir negócios. Não é nada disto. Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. Lá está o Espírito Santo. No homem interior. Em nosso homem interior. Para quê? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. A fim de que, estando arraigados e fundados em amor, que é o fruto, é o amor. Para que estejais fundados, arraigados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E alguém agora vai perguntar assim, mas pastor, isso é impossível. Eu não sou Deus. Como é que eu vou chegar a ter toda a plenitude de Deus? Como é que eu vou ficar cheio dessa plenitude de Deus? Isso é impossível, pastor. Ainda se fosse uma casa nova, ainda conseguia alcançar. Agora isto é impossível. Mas sabe porquê? Paulo diz agora o versículo 20, exatamente para responder esta nossa dúvida, nossa pergunta. Isso é impossível? E Paulo responde, não há nada impossível. Porquê? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós vamos conseguir ser cheios dessa plenitude de Deus, porque há alguém que opera em nós essa vontade. E por isso é que Jesus diz assim, se vocês, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus não dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Porquê? Porque nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a melhor dádiva. É a melhor dádiva que alguém pode ter. Então, esta oração de Paulo tem o propósito de Deus para que Deus habite em nós e nós nele. Para que sejamos cheios da sua plenitude, para que sejamos um. Um em Cristo, Cristo em Deus, Deus em Cristo e Cristo em nós. Para que sejamos um. Há uma história que eu ouvi há pouco tempo um pregador contar, muito interessante, e esta história faz-me lembrar também uma das parábolas de Jesus.
Diz que lá no Brasil havia um senhor, um empresário muito rico, tinha muitas fazendas. E ele era empresário na área da farmacêutica. E ele tinha muito dinheiro. Então diz que um dia teve a necessidade, devido ao trabalho, de contratar um caseiro para cuidar das coisas dele. Entregou a casa ao caseiro, disse-lhe a ele o que é que tinha que fazer e disse-lhe o seguinte: olha, você pode, quando precisar de alguma coisa, vá às lojas, às empresas e use o meu nome para comprar, adquirir, para que esta fazenda seja estimada, bem cuidada, etc. E assim foi. O homem foi para São Paulo, o empresário esteve lá vários meses, até que a certa altura começou a receber mensagens de empresas e de pessoas que tinham lojas na cidade onde tinha a fazenda, a dizer que ele estava a dever muito dinheiro e que nunca mais pagava. E ele achou aquilo muito estranho. Então ele regressou e quando chegou lá à fazenda dele, foi ter com o caseiro e quem abre a porta é a mulher do caseiro e a mulher do caseiro vinha toda produzida, toda muito bonita. Tinha feito uma operação plástica. A casa do caseiro estava lindíssima, toda arranjadinha, tudo espetacular. Só que a casa do dono estava abandonada, cheia de teias de aranha. A piscina estava com água verde, cheia de mosquitos. E então ele olha para a mulher e diz assim: onde é que está o teu marido? Chama lá. Ah, ele está ali na sauna, ele já vai. Conclusão. Aquele homem andou a usar o dinheiro em nome daquele dono daquela fazenda para ter a sua casa toda como deve ser, ter a sua vida arrumada, mas ele não cuidou das coisas que eram dele, do patrão. E este é o nosso problema também. Porque nós somos caseiros das coisas de Deus aqui neste mundo. E nós muitas vezes andamos a tratar da nossa vida e não estamos a tratar das coisas do reino dos céus. Porque o Senhor nos deixou uma missão a todos. Nos deu a nós a todos uma missão para que nós sejamos um, para que nós possamos anunciar o Evangelho. Buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro, cuidai das coisas de Deus. Mas nós andamos todos a cuidar da nossa vida, menos das coisas de Deus, dos interesses de Deus. E este, infelizmente, é o estado, infelizmente, no modo geral, das igrejas também. Nós esquecemos que nós temos uma missão. Nós nos esquecemos que o maior alvo que Deus tem para nós é que você e eu sejamos cheios da plenitude divina. Cheios do poder de Deus para que nós possamos glorificar Deus aqui nesta terra. Nós glorificamos Deus nesta terra é pelo fruto. Pelo fruto. E qual é esse fruto? Veja aí Efésios capítulo 'Gálatas, peço desculpa. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas,
dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. São pessoas que não querem saber das coisas de Deus. Mas o versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a produzir este fruto. O fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, quando Cristo habita num coração cheio deste fruto, produzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita nesta casa que já não está mais adornada nem varrida, mas é uma casa ocupada por o mais valente. Quem é o mais valente? É Cristo em nós. Quando o Espírito Santo habita em nós, Ele vai nos capacitar a sermos cheios de poder de Deus, cheios da plenitude do Senhor, para produzir este fruto. O fruto do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Este é o alvo. Este é o propósito. E agora, para terminar, veja aí João, voltando a João, à conversa do cenáculo, João capítulo 17. João capítulo 17, todo o capítulo 17 é a oração de Jesus pelos seus discípulos. E a certa altura nesta oração, ele diz algo que para mim é das coisas mais fantásticas deste pedido que Deus faz ao Pai, que Jesus faz ao Pai. Ele diz assim, a certa altura, versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado em mim. Olha outra vez com atenção. Eu neles e tu em mim. Como é que o Pai é glorificado no Filho? O Pai está no Filho e o Filho está em nós. Eu neles. E quando Ele está em nós, somos então perfeitos. Perfeitos em unidade, que esse é o grande alvo. O grande alvo de Jesus, o grande alvo de Deus, é que nós sejamos cheios dessa plenitude, desse Cristo em nós, através do seu Espírito, para que nós possamos ser perfeitos em unidade. Lembra-se que isto é uma oração para os discípulos. Isto não é uma oração para o mundo, isto é uma oração para os discípulos. Para os discípulos, porque a certa altura ele diz assim, no versículo 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que me tens amado a eles, como me tens amado a mim. E há aqui uma perfeita harmonia entre o Pai, Filho e os discípulos que somos nós. Aqueles que creem, aqueles que permitem serem cheios desta plenitude divina. Por isso é que o Paulo orava pelos Efésios. Eu rogo por vocês, eu me ponho de joelhos diante de Deus por vocês, para que vocês sejam cheios desta plenitude. E agora a grande pergunta é assim, mas como é que eu posso ser cheio desta plenitude, pastor? Não há outra maneira, senão as palavras de Jesus estarem em nós. E nós precisamos de ouvir as palavras de Jesus. Nós precisamos de gastar tempo em comunhão.
lendo os textos que estes discípulos deixaram para nós. Veja com atenção este versículo aqui do versículo 19. Porque por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes quem? Estes discípulos que o Pai lhes deu, mas também por aqueles que pela sua palavra, esta sua palavra é pela palavra dos discípulos, destes discípulos, pela palavra destes discípulos, hão de crer em mim. Olhe para mim, meus amados, você e eu, você que está lá em casa, você que está aqui nesta sala, nós somos esses discípulos que estamos a crer nele por causa da pregação da palavra destas testemunhas que andaram com Jesus. Vocês lembram-se de eu ter dito recentemente que nós não temos mais prova nenhuma da existência de Deus a não ser os escritos? E aqueles que andaram com Jesus nos deixaram. Então, estes escritos que aqueles que andaram com Jesus nos deixaram é a palavra que nos leva a crer nele. Eu creio em Jesus por causa do testemunho desta gente. Aleluia! Jesus não escreveu nenhum livro, mas os discípulos que andaram com ele escreveram. Escreveram os evangelhos, escreveram as cartas, escreveram o Apocalipse. Eles escreveram e deixaram isto para nós com o propósito de quê? De o conhecer, de crer nele. Como é que nós vamos ser cheios dele quando eu me proponho a conhecê-lo? Quando eu me proponho a buscar esse conhecimento, quando eu me proponho... E por isso, irmãos, às vezes eu sinto que nós estamos numa luta titânica. Porque aquilo que eu vos estou a falar esta manhã vem em contraciclo daquilo que durante anos nós fomos habituados a ouvir. Eu falo por mim mesmo. Eu, quando antigamente ia à igreja, eu só ouvia falar de fé, fé para conquistar o mundo, fé para conquistar riquezas, fé para conquistar alvos, fé para conquistar as finanças, fé para conquistar uma casa nova, fé para conquistar uma igreja maior, fé para ter mais salvações, fé para ter mais isto, fé para ter mais aquilo. Cada vez mais e mais, e se não está a funcionar, semeia em tempo de fome, se não está a dar, traz uma oferta mais choruda, a ver se abre as portas do céu, a ver se tu conquistas mais, se tu tens um casamento melhor. Irmãos, Jesus nunca falou nada disto. E porquê é que eu hoje estou diferente? Porquê é que eu mudei? Porquê é que eu estou a tentar levar esta igreja a mudar de paradigma? Porquê? Porque infelizmente nós não tínhamos um conhecimento muito superficial. Tínhamos um conhecimento muito de beabá, o ai e o u, da papinha Cerelac. Mas nós temos que crescer. E nós temos que crescer no sentido de ir em busca desse conhecimento, de que Cristo habita em mim pela fé, de que eu seja cheio deste conhecimento de Jesus. Aleluia. Eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela a palavra destes hão de crer em mim. Ele está a rogar por ti também e por mim hoje. Tu estás aqui a ouvir estas palavras hoje, não estás aqui por acaso. Porque tu estás a ouvir e tens a oportunidade, pelo menos, de ser informado de que Jesus está a falar deste alvo. E Jesus não está a falar de bênçãos materiais. Recentemente estava a ouvir uma pregação e só consegui ouvir 1 minuto. Porque logo no início da pregação já estavam a levar as pessoas todas ao poder da multiplicação. Este ano vai ser o teu melhor ano. Este é o ano da bênção. Este é o ano do resgate. Este é o ano da multiplicação. Este é o ano da viragem. Este é o ano. Tudo e mais alguma coisa. E eu pergunto à amada Assembleia, aos amados irmãos, quando é que é o ano
de nós permitirmos que sejamos cheios da plenitude divina nas nossas vidas. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso caráter para que possamos dar fruto, porque aquele que é de Cristo é convocado por Cristo para dar fruto e que o fruto permaneça. Nós somos convocados como uma equipe, como uma seleção. Quando convocam os jogadores para jogar na seleção de Portugal, eles recebem uma convocatória e eles vão. Então nós somos convocados para entrar na seleção daqueles que querem ser cheios da plenitude divina. E quando nós começamos a entrar neste alvo de Deus para nós, então sabe o que é que vai acontecer? Tudo o que nós pedirmos em oração. Porque nós estamos cheios da plenitude dele. Porque nós o amamos e queremos conhecê-lo cada vez mais. Porque nós desejamos produzir fruto do amor de Deus em nossas vidas. Nós desejamos produzir o fruto da paciência, o fruto da longanimidade. Nós desejamos ser pessoas diferentes. Possa até ter uma vida boa, possa até ter um bom carro, ou não importa. Possa ter um bom emprego, ou estar desempregado, não importa. As condições externas das riquezas dos bens materiais não me definem como pessoa. O que nos define como pessoa é o caráter de Jesus Cristo em nossos corações. É isso que nos define como pessoa. E por isso eu amo este Deus. Porquê? Porque este Deus é diferente dos outros deuses. Os outros deuses requerem sempre sacrifícios, ofertas, requerem sempre muita coisa para que eles se sintam agradáveis ou para que nós possamos sentir que eles estão agradados connosco. Mas este Deus, que é o único e verdadeiro, ele fez uma coisa absolutamente fantástica. Ele se fez homem, andou entre nós, para que nós sejamos como ele é. Para que possamos carregar a divindade de Jesus em nossas vidas. Esse é o grande alvo. Então, irmãos, eu termino dizendo o seguinte: se você quer um alvo para a sua vida este ano, então ouça o que Jesus diz. Ouvir Deus é o grande mandamento. Tudo o que pedires em oração, Ele nos concede. Mas Ele nos concede o quê? Nos concede o Espírito Santo. Para que possamos produzir fruto. Para que esse fruto permaneça. Para que nós possamos andar nele e Ele em nós, através da sua palavra. E quando nós conseguirmos chegar, e aqueles que estão a ler esse livro, para que sejam um, quando nós conseguirmos chegar a este entendimento de como filhos de Deus nós somos um, independentemente do nome da igreja, independentemente de se eu me reúno aqui, se eu me reúno na China, se nós entrarmos neste nível de unidade, o Pai no Filho, o Filho em nós no Filho e o Filho no Pai, não há nenhuma oração que Ele não ouça. Porque Ele responde. Porque Deus não é mentiroso. Nós é que estamos a ver o filme numa outra perspectiva errada. Porque estamos que nem aquele caseiro que queremos melhorar a nossa casa, enquanto a casa de Deus está cheia de teias de aranha. Quando eu digo casa de Deus, estou a falar quando as coisas de Deus, os assuntos de Deus, o reino dos céus, tudo que Deus nos leva a entrar nesse caminho, a gente despreza, a gente não quer. Ai, hoje não me apetece. Ai, isto é tão cansativo. Ai, não sei o quê. Ai, mas se for para tratar da nossa vidinha, para ter uma vida melhor, estamos sempre disponíveis para isso. Somos como aqueles caseiros. O Pai nos deixou tudo, o Senhor deixou-nos tudo, deixou-nos a sua palavra, foi-se embora. E agora como é que estamos a tratar os assuntos de Deus aqui nesta terra? Fica esta reflexão. Mas uma coisa é certa, tudo o que nós pedirmos dentro destas condições, Ele nos ouve. Ele nos ouve e nos responde. Buscai primeiro
o reino dos céus e a sua justiça. E tudo o resto vos será acrescentado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Glória a Deus.